Oi, amores meus. Então vamos lá para pro quinto vídeo, né? O penúltimo vídeo dessa série do estudo individual das cartas do baralho cigano. Hoje vamos ver as cartas 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Essas cartas que vocês estão vendo aqui. Porém, eu queria dizer que no vídeo passado, no vídeo anterior, da parte 4, né? Faltou uma carta e ninguém fez nenhum comentário com relação a isso, ninguém se deu conta, né? Que faltou a carta do coração, né? A carta número 24, que era a última ali daquelas séries. Eu terminei com a carta do rato, né? E esqueci de fazer então um comentário aqui com relação à carta número 24, que é uma carta tão importante e que é bem interessante de nós estudarmos, porque ela tem inúmeros significados também, como várias outras, todas as cartas, as 36 cartas, né? Mas essa carta número 24, até vocês fazendo a soma 2 mais 6 na numerologia, desculpa, 2 mais 4 na numerologia dá 6, e o 6 é aquele número do amor, da família, da comunidade, do cuidado, enfim, e é justamente a relação que tem com essa carta, né? Por isso que aí neste deck ela tem o nome de carta dos sentimentos e não a carta do coração. Por quê? Porque essa carta ela trata justamente dos sentimentos, não só os sentimentos com relação à afetividade, mas os sentimentos que nós colocamos com relação àquilo que nós desejamos desenvolver, quais são os nossos projetos, as nossas metas, né? A alegria que eu tenho em desenvolver algo, algum trabalho extra, né? Seja um trabalho propriamente, trabalho mesmo remunerado ou um trabalho voluntário, enfim, é tudo aquilo que envolve o sentimento que nós colocamos e um sentimento positivo, né? Tem a ver também com o aspecto físico, coração propriamente dito, quando se refere a questões de saúde, né? Então, essa carta, basicamente, pelo nome ali já diz os sentimentos, ela representa o amor, a afetividade, a solidariedade também, por isso que tem essa relação com algum trabalho voluntário, né? Entusiasmo, que é aquilo que nós vamos ter com relação àquilo que nós queremos desenvolver em termos profissionais. Se eu tenho, por exemplo, uma paixão por artesanato, então vai indicar isso aí, é o amor, a paixão que eu tenho por determinada atividade. Indica também o romantismo, né? E se a jogada estiver referindo-se à questão afetiva, ao amor, então significa que a pessoa vai viver ou já está vivendo uma paixão repentina realmente, né? Uma grande paixão, e a pessoa com a qual ela se relaciona tem aí um grande sentimento por ela, né? Então essa carta do coração ela está representando isso, né? Fortes sentimentos, paixão propriamente dita, né? Pode ser também um amor incondicional, né? Então é isso, né? Então todo cuidado, por ela representar sentimentos, nós temos que ter o cuidado de saber que o sentimento, ele pode vir ali brotar, né, daqueles sentimentos ali muito cheios de emoção. Então, quando nós agimos muito na emoção, nós temos que cuidar, né, porque as consequências nem sempre são as mais favoráveis. Então, significa também que nós temos que ter cuidado, pensar muito, analisarmos muito antes de tomarmos uma determinada solução, uma determinada atitude, para que não seja aí uma decisão precipitada, né? Aquelas decisões muito acaloradas ali, né? Com muito sentimento, para não vir a nos prejudicar. Essa carta também representa o valete de copas, né? Ali nos naipes representa o quê? O valete de copas. Valete é sempre um jovem, né? Então é um jovem apaixonado, porque tem essa coisa do sentimento, né? E por ser muito apaixonado, ele também tem muita impulsividade, né? Pode ser também aquele jovem que se entrega totalmente ao outro. Então é um jovem aí com bastante amor, bem apaixonado mesmo, tá? Essa é a carta número 4, que era para ter sido complementada lá, finalizando o vídeo, carta número 24, né? Que era para estar finalizando o vídeo da parte 4, mas eu esqueci, então estou colocando aqui. Agora sim eu vou começar com as cartas específicas desse vídeo. Carta número 25 é a próxima carta.
Bom, aqui nós temos uma carta que eu gosto muito também, que é a carta do Anel, carta número 25, que aqui nesse deck está chamando de as alianças, né? E o que que significa então essa carta? Significa justamente uma aliança, né? Tanto aliança no aspecto afetivo, como uma aliança referente a negócios, a profissão, a atividade profissional, né? Parcerias comerciais. Então ela simboliza tudo isso, né? Uniões, contratos, uma sociedade, uma parceria, pode ser uma felicidade no amor também, nos negócios, cooperação, tá? Então é uma carta bem positiva também, porque ela representa tudo que está ligado a uma aliança, significa que deve ou existe, né, uma harmonia. Então é uma carta com um aspecto positivo, tá? Claro que se ela vier acompanhada aí de uma carta não tão positiva assim como urso, como cobra, como ratos, aí sim você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado com essa aliança, com essa parceria, tá? Essa carta nos naipes, ela representa o as de paus, e o paus, né, é trabalho, então representa grandes realizações, né, através do seu trabalho. Significa que você vai ter perseverança, que você precisa ter coragem para desenvolver aí um bom trabalho, aquilo a que você se propõe também, tá? É uma carta que ela indica então nesse aspecto, né, tanto comercial e afetivo. Se for casamento, aspecto mais afetivo, significa então uma união duradoura, uma união muito feliz, onde há uma harmonia muito grande, né? É um relacionamento com muita cumplicidade, com afinidade de personalidades também. É uma união muito boa realmente, tá? Onde as pessoas ali estão enxergando, buscando os mesmos objetivos, com os mesmos interesses, né? Com muita cumplicidade, com muito entendimento, né? Se essa carta vier também junto da carta dos livros, nós temos que observar que também, já que ela tem essa representação de casamento, que pode ser a oficialização de um casamento, né? Ou que você também pode estar fazendo uma parceria aí com alguma associação, né, de estudos, né? E aí vai variar muito conforme a situação do seu consulente, né? Mas enfim, ou que existe uma parceria em segredo que ainda não foi revelado para você, mas que pode vir a ser favorável também se estiver ligado aos livros, né? Porque os livros, depois nós vamos ver, tem essa coisa do que ainda não está sendo revelado, do que não está aberto ainda, que ainda está oculto, né? Então é isso aí, significa também, eu gosto muito de ver as alianças, principalmente quando está ligada à carta da torre, como uma harmonia, como uma parceria com a espiritualidade também, né? E nós temos então que nos entregar mais à espiritualidade, que nós temos que estar mais ligados à nossa espiritualidade. Então, carta da aliança, carta número 25, observem que o 2 mais 5 dá 7, o 7 na numerologia significa essa mediunidade, né? Por isso que tem essa ligação também com essa comunhão com a sua espiritualidade, né? Porque o 7 tem essa ligação aí do que transcende, né? Então, bem positivo também fazer essas associações para quem tem esse conhecimento da numerologia, fazer essas associações também com a numerologia, porque sempre traz um pouco mais de informação e faz com que você também possa assimilar melhor os significados de cada uma das cartas. Muito bem, então agora nós vamos passar para a carta número 26, que é a carta dos livros, né? Então, o que significa isso? Significa que os livros é aquilo que deve buscar um aprimoramento, uma sabedoria através dos estudos, do conhecimento, que você precisa ter mais reflexão em cima daquilo que você deseja, daquilo que você está almejando, né? Ou também é uma carta quando ela está ligada a um determinado assunto, que significa o quê?
que você precisa, é algo que ainda está velado, né? Que ainda está oculto, que não pode ser revelado naquele momento. Profissionalmente, essa carta tem muita ligação com concursos, com provas, com aprimoramento profissional, né? Que você deve buscar se desenvolver profissionalmente através dos estudos, né? Buscando ali sabedoria, continuando os seus estudos para alcançar aquela promoção, né? No seu trabalho. Essa carta, quando ela está referindo-se ao amor, também pode indicar o que é um amor oculto, que ainda não aconteceu, uma pessoa que você ainda não conhece, mas também que você tem que agir mais com racionalidade do que com a emoção na sua questão afetiva, que você tem que ser um pouco mais equilibrado, né? Mais tendendo para o lado da razão, para que você possa analisar, para que você possa ter mais raciocínio com relação às questões aí afetivas, com relação àquilo que você está vivenciando na sua vida afetiva, tá? Então é isso aí, basicamente os livros é uma carta que está ligada aos estudos, ao trabalho e também a necessidade de você guardar algum segredo, né, lá dos seus projetos, ou algo que ainda está em segredo, ou que você deve guardar segredo dos seus projetos, que você deve ser discreto, ou que você deve ficar calado com relação a algo. Essa carta, número 26, a soma dá 8, né, 2 mais 6 dá 8, e o 8 representa essa estabilidade financeira, né? Essa organização aí, esse ganho nos bens materiais. Então, também tem a ver com a carta dos livros. Por quê? Porque a carta dos livros representa o 10 de ouros, tudo que é ouros também representa dinheiro, a matéria, né? Então, essa carta dos livros representa a segurança financeira, né? A realização social, profissional e familiar também. É uma carta que representa a realização dos seus desejos, tá? Então é importante que, como é livros, né, que haja um bom equilíbrio entre a razão e a emoção, principalmente na questão do aspecto afetivo. E quando você tiver que tomar também uma decisão, quando você tiver ali numa dúvida de qual caminho seguir, que você saiba ponderar com equilíbrio, né? E não tanto com a emoção exacerbada. Bom, estamos agora com a carta número 27, que aqui nesse deck tem o nome de carta de O Aviso, mas existem outros decks em que ela é chamada de carta de A Carta ou carta do envelope. E o que significa isso? É uma carta que ela revela algo, uma comunicação, qualquer tipo de comunicação que vai chegar até nós. E é uma comunicação, uma notícia, né? Algo que vai ser esclarecido, pode estar ligado também a uma notícia que vai chegar, a um alerta que nós temos que ter atenção com relação a um determinado aspecto ali que está sendo revelado no jogo. Tem a ver, obviamente, com papéis, com documentos, com informações, com processos, principalmente se ela vier ligada à carta da montanha, que para nós aqui no Brasil, eu pelo menos leio como a carta ligada à justiça. Então tem essa ligação aí de papéis, processos, né, informações relacionadas a alguma causa judicial, né? Então, essa carta também representa o 7 de espadas. Então, espadas representa a intelectualidade, representa o êxito vindo através da intelectualidade, né? Que nós temos que ter, é uma carta muito racional, assim como a carta anterior, que nós vimos, a carta número 26, que é a carta dos livros, muito racional, indica muita frieza, muita perspicácia, né? Que nós temos que ter muita astúcia para podermos entender o que está passando ali, o que está acontecendo com relação àquela notícia que nos está sendo revelada, né? Seja ela positiva ou negativa, que nós temos que estar atentos com esse alerta que está sendo feito, né? Porque pode ser tanto uma notícia que ainda vai chegar, como sendo também um alerta com relação a um determinado momento em que nós estamos vivendo, né? No amor também, como é uma revelação, ela pode estar indicando isso, que você precisa, que você precise revelar o seu amor à pessoa que você ama, ou que a pessoa que você ama vai se revelar, também vai mostrar os sentimentos que tem por você, né? E, enfim,
Eu gosto muito dessa carta, né? É uma carta que transmite também algo positivo, não só no aspecto afetivo, como no aspecto também profissional, no aspecto mental. Então, são coisas importantes que precisam ser reveladas, né? Notícias, convites, propostas ou até mesmo um desabafo. Quando você precisa desabafar, você precisa dialogar com determinada pessoa, com uma pessoa com a qual você está tendo algum atrito, sai essa carta, significa isso, é um conselho que o baralho está te dando, que você converse com essa pessoa, que haja diálogo com essa pessoa, para que as coisas se harmonizem, né? Para que as coisas fiquem realmente sejam colocadas mais de forma positiva, né? E que indica também que se uma pessoa está longe, que você vai ter contato com essa pessoa, seja pessoalmente ou à distância também. Então essa carta 27, ela mostra isso, né? Contato entre as pessoas, notícias, alerta e tudo mais. Bom, estamos agora então com a carta número 28, que representa o homem, né? Aqui tem o nome de o cigano, né? Até porque, obviamente, é um baralho cigano, mas normalmente lá, um baralho de Lenormand, originalmente ele tem o nome de o homem. É o as de copas, representa então a alegria, a satisfação pessoal, a impulsividade, a abundância. E o que quer dizer isso? São características extremamente positivas. Quando essa carta sai num jogo, ela não se refere necessariamente a uma pessoa, mas sim a uma forma, uma situação, uma forma como nós devemos reagir. Eu lembro que no início do ano, eu fiz a previsão do mês de janeiro, se não me engano, com relação e saiu essa carta. Então, o que eu falava para as pessoas era que elas tinham que ter justamente essas características de coragem, né, de força, de liderança, que elas tinham que encarar o novo ano que se iniciava. Se não me engano, foi agora 2016. Com essa solidez, com esse otimismo, né, com essa alegria, certos da abundância, da fartura, enfim, de tudo que é de mais positivo. Quero que a energia daquele momento, que aquele momento estava pedindo, né? Ou o mês de janeiro, ou o ano de 2016, acho que era o mês de janeiro. Eu tenho um vídeo gravado aí sobre isso, tá? Então essa carta, ela tem essa representação, não necessariamente uma pessoa, mas uma característica pessoal que nós devemos ter em determinados períodos, em determinadas situações. Mas obviamente que ela vai representar o quê? O homem, né? O homem, aquele homem que é o próprio consulente, ou um homem na vida de uma mulher, né? Se essa consulente for mulher, e esse homem ele pode não necessariamente representar o marido, né? Mas ele pode ser também ou o namorado, o ficante, enfim, mas pode representar o pai, pode ser o chefe, enfim, uma figura de autoridade, uma figura importante masculina na vida daquela mulher, ou na vida daquele homem, se no caso caso ele seja ali um homossexual, tá? Homossexual, enfim, alguém que gosta do outro. Ai, gente, vocês entenderam, por favor. Pode representar um amigo também, né? Um amigo fiel, alguém que está ali muito próximo, né? Do consulente, tá? Então, basicamente é isso. A carta do cigano vai ter essa representação, pode estar ligada, recapitulando, a uma pessoa, representando uma pessoa, mas pode sim estar representando uma qualidade, a forma como nós devemos agir, já que ele representa o as de copas, referindo-se aos naipes. Bom, então agora estamos com a carta número 29, que representa a cigana ou a mulher. Então, assim como a carta do homem representa aquela característica tanto pessoal como nós devemos agir, e representa também um homem, uma figura propriamente dita, a carta da cigana ou a carta da mulher ou a dama, né, vai representar, também ter essa função de representar uma característica, uma forma com a qual nós devemos agir numa determinada situação,
ou representar uma pessoa. Então pode ser a própria consulente, tudo aquilo que tem o aspecto, né, referindo-se a essa mulher na hora do jogo, como pode ser, se for um homem, né, uma mulher importante, aquela mulher que representa não só a mulher com a qual ele mantém uma afetividade, como pode ser alguém ali da qual ele quer saber, né? Se for uma colega de trabalho, a chefe, a mãe, é aquela pessoa da qual ele quer uma informação. Então é essa carta que nós vamos utilizar no jogo, tá? Essa mulher, quando refere-se a características, significa o quê? Quando eu falo dessas características podem ser tanto para um homem como para uma mulher. Ou no caso ali do cigano, as características valem tanto para um homem como para uma mulher. Aquelas características de alegria, né, de satisfação pessoal, enfim. Então aqui na mulher representa o quê? Que sim, que deve agir, né, como uma mulher forte, mas que também seja atuante, seja corajosa, que tenha eficácia em todas as áreas da sua vida, né? Que tenha essa coisa da compreensão e da delicadeza também, por isso que vale tanto pro lado masculino também, que o homem não tenha tanto aquele ímpeto, mas que ele saiba também agir com uma certa delicadeza, com uma certa amorosidade com relação a uma determinada situação. Isso quando vocês estiverem ali fazendo as suas previsões para o mês, para o ano, para a semana e cair esse tipo de carta que vocês vão ver, puxa, mas como é que eu vou traduzir isso aqui, se isso aqui é a cigana, né? O que isso tem a ver com previsão, né, de alguma coisa referindo-se aí a um determinado aspecto. Então é isso aí, é a forma como a pessoa deve agir. Então recapitulando, quando sair esse tipo de carta, significa o quê? Que a pessoa deve ter qualidades de amorosidade, de compreensão, de delicadeza, né? Mas ao mesmo tempo deve agir com força, deve ser atuante, deve ser corajosa. Chegamos então ao final do nosso vídeo com a carta número 30, a carta que aqui neste deck tem o nome de Os Rios, mas que também ela tem a representação de os lírios em outros decks, tá? Os rios aqui porque na linguagem afro que nós fazemos quando nós temos essa leitura, fazendo uma ligação com a cultura afro, nós com a religião afro, nós associamos ao orixá Oxum. E como Oxum é a dona das águas doces, dos rios, das cachoeiras, então tem esse nome de os rios justamente porque ela representa os rios, tá? Mas os lírios também, porque é o lírio da paz e a bondade, pode representar a Nossa Senhora também, para quem já tem ali mais uma ligação com a Igreja Católica, né? Enfim, a Virgem Maria e tal. Então, os lírios ou os rios é uma carta que representa o quê? A paz interior, a pureza, a tranquilidade, a felicidade. Então é uma carta que não há a menor dúvida de que é uma carta positiva, mas eu sempre vejo essa carta sempre como a Oxum. É a Oxum respondendo no jogo, trazendo essa paz, esse amor, tá? Quando essa carta refere-se ao amor, não há a menor dúvida que é uma relação extremamente satisfatória, né? A união de duas pessoas ali que já vêm ligadas lá da espiritualidade mesmo, que já vieram para viver esse amor, ou é um momento de paz na união, é um momento de harmonia naquela união, né? O que você deve buscar ter paz, ter harmonia, ter entendimento nessa união, né? Significa que você tem que, ou se referindo-se a uma pessoa que é uma pessoa bondosa, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila como esse rio aí que corre, né, suave por estes verdinhos. Então é uma pessoa tranquila, uma pessoa fácil de lidar, é uma pessoa compreensiva dos fatos, uma pessoa, né, com muita, ou que a situação também é fácil, que a situação é tranquila, né, para aquilo que você está almejando. Então, se você está esperando aí a resposta de algo, significa que vai ser uma resposta positiva, porque é uma resposta que vai te trazer uma tranquilidade muito grande. Então, você vai ficar com uma paz interior muito grande. Então, é um aspecto positivo aí para aquilo que você está almejando, para aquilo que você está esperando. Essa carta também indica o quê? Uma proteção divina, uma proteção espiritual. Significa que as forças do bem estão agindo ao favor do consulente, tá? E mesmo que saia
junto de uma carta negativa, ela vai amenizar um pouco os efeitos maléficos daquela carta negativa. Não significa que a carta negativa não vai ter efeito, mas que vai amenizar um pouquinho, vai, né? Essa carta da Oxum, que eu chamo, ela também vendo lá para o aspecto europeu dos naipes, representa o rei de espadas, né? Então representa o poder, o defensor da ordem, das leis, aquele homem frio e intelectual. Eu já não vejo muito assim, porque como eu enxergo muito como Oxum, então fica bem complicado para eu enxergar dessa forma, né? Mas enfim, é a informação que eu preciso passar para vocês, para quem quiser. Quem estiver usando algum baralho que tenha naipe, você vai ver que vai aparecer a figura ali do naipe, que é um homem, é o rei de espadas, tá? Então, você pode ler como Oxum, mas trazendo também uma informação adicional com relação ao rei de espadas, tá? Pode significar também que você está vivendo ou está saindo de um período difícil e vai começar a viver um período de muita tranquilidade, de muita paz, né? E muita positividade, mas cuidado para as coisas não ficarem tão estagnadas, né? É uma paz tão grande que você acaba até não fazendo nada, né? Fica muito parado, né? Então é um período bom também para você descansar, para você reavaliar a situação, o momento que você está vivendo e aí seguir em frente para novos rumos na sua vida, tá bem? Seguindo aí na sua caminhada. Então é isso aí, meus amados. Este é o vídeo número 5, é a parte 5 do estudo individual das cartas do baralho cigano. Para mim é uma satisfação muito grande poder passar essas informações, deixando, como eu sempre digo, né, que o estudo do baralho cigano ele não encerra nunca, né? Todos nós estamos sempre tendo que continuar aprendendo e nós aprendemos sempre, eu pelo menos eu aprendo muito em cada jogada, cada atendimento que eu faço, eu vou aprendendo um pouco mais com o significado que aquelas cartas vão me trazendo, né? Então nós estamos sempre num processo de desenvolver o nosso conhecimento com relação a esse oráculo maravilhoso pelo qual eu sou apaixonada. Eu amo o baralho cigano e gostaria muito de despertar esse amor aí para quem está chegando, né, nesse mundo aí do esoterismo, como eu tenho visto o depoimento de muitas pessoas que estão começando a trabalhar com baralho cigano, ou porque já tinham a avó, a mãe, a tia, enfim, que já usava o baralho e que agora elas também estão sentindo essa necessidade. Então, vão com força, vão com fé. Se num primeiro momento parecer ainda um pouco complicado, não desistam, vão tentando. Comigo foi assim, no início foi muito complicado também. Eu cheguei a desistir, passei lá para o tarô de Marcélia e depois, muito tempo depois, é que eu voltei para o baralho cigano e aí então ele começou a se abrir, se mostrar e conversar comigo com muito mais facilidade. Então não desistam. Se num primeiro momento ele parecer muito difícil, nenhum tempo, mas depois recomecem, se for essa a vontade de vocês, tá bom? Então, um beijo grande a todos vocês e nós nos encontramos num próximo vídeo. Deixem aí o seu joinha, curtam a página do Facebook, deixem os seus comentários e inscrevam-se aí no canal. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.